Então tá, boa noite, o pessoal aí do grupo de licenciatura. Eu estou aqui, deixa eu aceitar a Samira, aceitar aqui o Luiz Henrique, beleza? Estamos começando essa live de 6 de abril, para que a gente possa aí dar continuidade ao nosso trabalho sobre aprendizagem e desenvolvimento motor. Estamos usando uma ferramenta nova aqui, nova não, né? Eu estou fazendo uso dela hoje para ver como é que vai ficar, que é o Zoom, e aí vocês vão dizendo para mim. Hoje nós temos um tempinho a mais para fazer nosso trabalho, porque com uma live de 40 minutos dá para a gente produzir um pouco mais. O que eu peço é que vocês interajam hoje pelo microfone. Se quiserem habilitar o vídeo, não tem problema, tá certo? Para que vocês possam falar comigo a respeito dos teóricos do desenvolvimento, tá bom? Então, fiquem à vontade para habilitar. Eu estou olhando aqui do lado, sempre vocês me virem aqui por pelo menos os próximos 5 minutos, para eu possa habilitar os participantes a entrar no grupo aqui, tá? E, por um lado, o Zoom, ele facilita bastante o nosso trabalho. Por outro, o Luiz Henrique entrou, ficar de olho aqui, para que a gente permita a participação. É por isso que, nas próximas, funcionando esse trabalho com o Zoom, é importante que vocês entrem no horário, tá bom? Porque já não demora muito. Ok, então vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui um material. Dentro dos teóricos do desenvolvimento que nós estudamos, e é uma pena porque o grupo de vocês da licenciatura é o único que não entregou todos os autores, né? Então eu queria a participação aí de quem está nos assistindo para que nos ajudasse a discutir quais são as principais características dos nossos 5 autores selecionados. Eu sei que desse grupo aqui nós temos o que fala sobre Piaget e sobre o Freud. Tanto tem alguém aqui que fez sobre o Erickson, não é isso? Então, vocês que tiveram a oportunidade de fazer esse trabalho, falem com a gente. Eu só estou olhando aqui para ver se tem mais alguém. É uma pena, porque agora eu vou ter que deixar o pessoal na fila de espera aqui para entrar, porque eu não posso ficar olhando isso aqui o tempo todo, não. Qualquer coisa, pede para o pessoal chamar no grupo ali. Deixa eu até dar uma dica aqui. Pessoal, eu estou na ferramenta do Zoom agora, e se você precisar de ajuda, é só pelo WhatsApp agora, para admitir você no Zoom, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Pessoal, quando nós escolhemos os 5 autores para falar sobre as características, as principais características do desenvolvimento humano, esses 5 autores são os principais, os que são mais citados, e são eles que, de alguma forma, você tem que compreendê-los, ou, no mínimo, ter ciência do que é que eles estudaram, do que é que eles pregam dentro dos seus estudos, para que nós possamos compreender o nosso público. Tem alguém chamando? Oi. Quem está chamando aí? Deixa eu parar só aqui para ver se tem alguém precisando de ajuda. Eu acho que é a Samira que estava falando aqui, agora é mais nada. Não, beleza. É que... Não, tá tranquilo. Voltando lá Professor, eu não estou entendendo nada nesse negócio aqui. Eu tô mais perdida que segue em tiroteio. Renata que tá falando? Ó, Renata, o importante é você estar vendo. Você está conseguindo ver? Está conseguindo acompanhar a gente? Esse aqui não. Professor, não tá aparecendo nada aqui para mim. Tá tudo preto. Não tá aparecendo nada. Tem que habilitar o seu áudio e vídeo. Não, agora, nesse momento, tá preto mesmo, tá? Deixa eu colocar aqui a foto. Aí, um cara bonito apareceu. E agora eu vou colocar sobre o Piaget.
professora, só depois você fala. Você tem que estar vendo aí Piaget, o desenvolvimento cognitivo. O que nós entendemos sobre desenvolvimento cognitivo? Quem arrisca? Principalmente quem leu sobre ele. O que Piaget estudava em relação ao desenvolvimento cognitivo? Ninguém? O que é o desenvolvimento cognitivo? Bom, que pena. Desenvolvimento cognitivo é todo o processo de movimento, de intelectualidade, de coordenação, que acompanha a criança desde o período fetal até a idade adulta e ainda na idade, na terceira idade. Alguém mandou... Ah, tem alguém esperando para deixar eu entrar? Ok. 14 participantes. Olha, eu não tenho ninguém convidando aqui. Ah, o Gustavo Magalhães está pedindo para entrar. Aí. Pessoa esperando. Pronto, todos os outros estão aí, Gustavo. Beleza? Pronto. Então tá. O trabalho que é feito com Piaget, a ideia é você compreender. Eu estou voltando aqui na tela aqui. A ideia é que você compreenda quais são os estágios de desenvolvimento da criança, desde o período fetal até o período da adolescência, que é principalmente onde nós temos que dar esse foco. Então, são os estágios sensório-motor, o estágio pré-operatório, o estágio das operações concretas e o estágio das operações formais. De acordo com o que vocês estudaram, de acordo com o que vocês tiveram acesso aos vídeos, esse é o estágio bastante significativo no desenvolvimento base dessas crianças e desses adolescentes. Tá? Sem essas etapas bem desenvolvidas, a criança fica com aquilo que nós compreendemos como sendo faltou alguma coisa, fase, pulou etapas, certo? Então, quando você tem consciência do que é o estágio dessa criança, onde ela está, onde ela se encontra, né? Esses dias nós fizemos uma brincadeira. Eu disse assim, que quando eu comecei a ler sobre Piaget, e muita coisa que hoje eu percebo, sempre atrás da minha infância, eu até brinquei e falei assim, vontade que dá é de deitar em posição fetal e chupar o dedo. Né? Porque realmente é isso. Quando você começa a perceber, é muito difícil uma pessoa que consiga seguir todas as etapas, todos os momentos da vida, de acordo com esse padrão que Piaget estabeleceu. Quem aqui poderia dar um exemplo para mim a respeito disso, dentro da sua experiência de vida? O que faltou? Que etapa que você pulou? E aí, Renata? Moisés? Milton? William? Nada a dizer. Não, mas não precisa acertar, não. Vocês são pessoas perfeitas? Não. Com certeza não. Professor, você sabe como eu sou tímida, né? Então é melhor eu ficar bem quietinha aqui e só ouvir o senhor que já tá bom já. Mas você acabou de citar uma questão aí que tem a ver com o seu desenvolvimento, a timidez. A timidez é um dos elementos que pode ter sido falho de alguma forma, em algum momento. Eu sou o cara que quando tinha ali o quê? 5, 6 anos de idade, eu, quando chegava em casa, eu me escondia no quarto. Só eu fazia isso? Eu me escondo até hoje. Então, é a timidez. Eu também, professor. Eu fico no meu quarto até hoje, trancado, solitário. Eu não, minha mãe me bate. Ai, credo.
Então, é desse tipo de falha, a palavra não é falha, é desse tipo de ausência que eu estou me referindo. Nós não somos perfeitos e nós não desenvolvemos totalmente da forma perfeita como o Piaget prega nesses estágios. É justamente por estabelecer esses estágios que acaba surgindo uma forma de você identificar onde é o processo que tem que ser desenvolvido. Sabe aquela brincadeira do você faz uma ponte, tá? Você desenvolve ali uma cama com as mãos, estão vendo aqui a imagem, né? Aí você coloca a pessoa, não é só a criança, qualquer pessoa, inclusive idoso, de costas de uma mesa, e ela cai para trás e você segura. Nós fizemos isso na aula de lutas, e se nós estivéssemos presencial, eu faria isso com vocês. E ali você fica muitas pessoas que têm medo, não é medo de altura, é a insegurança, é aquela coisa de olhar para trás para ver se alguém está segurando mesmo. E tem gente que chega a chorar de desespero. O que faltou? Faltou alguma coisa ali. Quando a minha filha, que hoje tem 19 anos, nasceu, eu carregava ela no ombro por 20 horas do dia. Dava aula com ela no braço, na faculdade. E era a coisa mais deliciosa para ela andar no ombro. Alguma coisa aconteceu com o filho de 13, que hoje tem 13, ele não gosta. Ele detestava andar. Agora não dá mais, né? Ele já está com tamanho. Mas ele não gostava. Então, onde será? Será a falha? Esse momento em que nós não conseguimos estabelecer um padrão dele para ela, para que os dois gostassem da coisa. Não é um defeito, isso é uma forma de você criar o filho que às vezes falta. O meu filho de 13 anos tinha muito medo de subir no meu ombro. Será que em algum momento ali dentro do útero da mãe, a mãe de repente escorregou e não percebeu? Será que quando eu estava com o colo, eu me lembro de algumas passagens do tipo estar dando o primeiro banho e de repente ele dá um mergulho na banheirinha? Será que foi ali? Nunca vou me esquecer, a minha esposa saiu da Beco, da academia, para ir para casa algumas quadras, colocou ele sentadinho no banco de trás junto com a Joana. A Joana tinha o quê? 5, 6 anos. E falou, é pertinho, vou sem cinto. E de repente deu uma freada e o Gabriel foi parar embaixo do banco do motorista. Será que foi aqui o medo de alguma coisa? Isso é possível. Vocês estão rindo, né? Vocês estão rindo, mas foi bem isso que aconteceu. Então, é dentro desses estágios que você compreende, tá? Desse fetal até ali seus 4, 5 anos, que se cria muito a base cognitiva, as limitações, o medo, a falta de equilíbrio. E não é que ele não consiga ter equilíbrio, não é que ele não consiga ter encarar a altura, mas alguma coisa aconteceu naquela fase de desenvolvimento dele que barrou. A minha sobrinha chegava para mim, você consegue ver na imagem, ela falava assim, para dentro. Ela é biomédica, se formou pela Unicesumar, mas ela tinha ela era travada, entendeu? Ela era travada, ela não gostava de cantar, e hoje ela tem o quê? 20, não me lembro, 22, 23 anos, alguma coisa assim. E um dia ela chegou para mim numa festa de aniversário de uma avó e falou, eu tenho sonho de conhecer tal lugar na Europa, nós somos pobres, nós somos professores, né? A gente tem que juntar dinheiro uma vida inteira para isso. Aí ela falou assim, mas eu tenho um sonho de pular de paraquedas. Eu falei, opa, esse dá. Ah, mas o meu namorado não quer, o namorado do lado. Eu falei, larga dele e salta. Vai mudar a sua vida. E ela saltou. E o besta do namorado foi junto para assistir e filmar. Não, mentira, não foi não. Acho que foi a mãe dela, porque ele era contra. Não tem esses namorados ser contra, entendeu? Cara, esse salto mudou a vida dela. Abriu. Ela, inclusive, faz terapia e fazia, não sei se ainda tá. Então, é dessas fases que eu estou falando. Quando você passa para o Freud, deixa eu mudar aqui, é mais ou menos o mesmo processo de fases, só que ele se refere mais
ao comportamento físico da criança. Tá? O Freud ele relaciona de uma forma bastante explícita com relação à fase oral, à fase anal, à fase fálica, à latência e à fase genital. Quem fez a atividade sobre Freud? Quem está presente aí? Eu aqui, professor. Eu quem? Gustavo Magalhães. Ô, Gustavo, você leu alguma coisa sobre Freud? Que fase que você leu? Eu li a fálica. Fálica é interessante. Fala um pouquinho, você lembra? Ah, lembro mais ou menos. Sem problema, vai lá. Porque Aquela... que não sabe, desculpa te interromper, para quem não sabe, fálico é relacionado a um órgão sexual, não é isso? É. E aí? Que daí, tipo, ela falava que ela, tipo assim, ela se constituiu... Não, tipo, ela era de um desenvolvimento e aprendizagem, né, da identidade sexual e dos papéis sexuais da criança. Entendi. Essa fase fálica, você lembra mais ou menos com que idade que ela se manifesta? Era dos 3 aos 6 anos. Então, essa fase dos 3 aos 6 anos é a fase que a criança vai se identificar, você bem tradicionalista, brincando de boneca ou brincando de bola, é isso? É. Ou brincando de casinha. E hoje em dia, os estudiosos, alguns defendem que você deve estimular o menino e a menina a brincar de boneca, de casinha, de vestir roupa de menino, de menina. O que vocês têm, todos, não só o Gustavo, o que vocês acham sobre isso? Isso é uma discussão interessante. Nada, Mainara. Porque eu estou provocando você. Oi, diga, querida. Você está comendo. Rapaz, quero comer também. Eu tô. A gente voltar, vocês vão ver. Vou comer na frente de vocês. Vou pegar o bolo de cenoura de chocolate que minha esposa fez. É bombom aberto. É bombom aberto. Bom, peraí, deixa eu voltar. Por que eu estou provocando vocês em relação a essa, por exemplo, já que o Gustavo citou, essa fase fálica? Existe hoje, nós estamos num momento de análise disso. Não há, e muito menos eu, que a intenção de ser dono da verdade não é isso. Mas hoje, com toda essa relação de igualdade, de homofobia, de aceitação de gêneros, etc. Nós temos que discutir um pouco mais sobre isso. Qual é a opinião de vocês a respeito disso em relação à educação física, para ser bem específico? Por exemplo, nós podemos falar ali sobre os trans que estão jogando, correndo, competindo, os homens que se transformaram em mulheres, né, em transgênero. Acho que a expressão não é transformar em mulher, mas enfim, são trans. E estão competindo no voleibol, no atletismo, no luta. E isso começou, de repente, com essa identificação, eu não me atrevo a dizer que foi certo ou errada, mas enfim, alguma coisa aconteceu para que desse essa dúvida em alguns e a certeza em alguns sobre a sua sexualidade. No nosso caso da educação física, nós temos que compreender isso. Se isso, por Piaget, lá nos anos 50, 60, era tratado como doença, certo? Hoje já é tratado como uma manifestação social. Fala alguma coisa vocês aí para mim sobre isso. O que vocês pensam disso? Ninguém? Por exemplo, hoje eu tenho alunas gays, tenho alunos gays. Eu não tive até o momento nenhum aluno transgênero. Transgênero, é isso, é esse termo, né? Não tenho, não tive, sem problema nenhum. Mas
toda vez que você toca nesse assunto com um aluno gay, então você tem várias reações em relação a isso. Aqueles que ainda não se aceitam, né, inclusive universitário. Chegar uma vez para um menino que hoje já é homem, gay, e ele era de só ele não sabia, né? É claro que ele sabia, mas ele não aceitava. E ele sofria. E o pior de tudo, quando eu cheguei e falei, cara, você tem que decidir a sua vida porque você é gay, né? E aí, claro que ele era, mas ele estava naquela preocupação e tal. Eu falei, vou te falar mais uma coisa. A sua melhor amiga, fulana, é a que mais comete bullying com você. Por ela ser a sua amiga, você se apoiar bastante nela, ela acaba fazendo tal. Na época eu não usava muito essa expressão do bullying, mas era bem isso que acontecia, né? Então, eu estou ouvindo a Mainara rapar o prato do doce. É mole? Eu também, misericórdia. Claro. Vou dizer uma coisa para vocês. No momento que esse rapaz se aceitou, saiu do armário, e mais ou menos assim, eu sou gay, eu vou lá, como se ninguém soubesse, né? Isso foi um alívio para ele, fisicamente falando, emocionalmente falando, biologicamente falando. Isso afetava a vida dele. E isso fez muito bem para ele, certo? Independente da vida sexual dele, não é disso que nós estamos falando. Mas, às vezes, o professor, ele é, sim, um tipo de influência. Tá? E ele tem que estar atento a isso. Porque, assim, numa aula de português, de matemática, quando o adolescente, a criança, sentam numa sala de aula, ele consegue, vamos lá, disfarçar ou segurar. Numa aula de atividade física, não. Numa aula de contato, numa aula de escuta, certo? Não dá, não tem como segurar. E aí, por exemplo, o menino não jogava com os meninos. Professora, tinha um professor gay até ano passado, de português. E ele não disfarçava, não. Não, tem os professores. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu trabalho com 2 professores gays, tá? Na minha escola. Então é assim. Eu tenho um gay, que é o gay bichinha, que é o gay assanhadinho, cheio de trejeitos. Ai, que lindo. Né? Gosto dele. Nossa, ele é maravilhoso. Mas assim, ele ainda não entendeu que para ser gay não precisa ser puta. Porque, assim, Verdade. qual é o objetivo do homem que quer ser gay? Ele quer ser uma mulher. Que tipo de mulher que fica, ai, ui, não sei o quê, o tempo todo assim? Então, assim, é normal? Não é normal. E nós temos o professor gay, que assim, tipo, o homem, jogo tal modalidade, toda segunda-feira ele chega e fala, meu, olha, quebrei, rachei, tudo roxo, fudido, rasgado, arranhado, não sei o quê. Que foi isso? Eu tava jogando, tava praticando esporte. Casado uma hora com um cara. É gay. E daí? Bora dar aula de matemática, porque ele é muito bom. Um sofre. O outro não sofre. Tem um aqui onde eu moro, muito escandaloso, tipo, pra que isso, sabe? Sabe aquele gay escandaloso? Professor. Sim. Não, eu Faz barraco. Meu ex-professor, ele não é escandaloso, não, mas só que você percebe só pelo jeito dele andar, sabe? Uhum. Ali no voleibol de praia tem um negão, é negão mesmo, mais de 1,90 m, forte, musculoso. Pensa num negão sarado. E o negão passou por nós assim, tá? O jogo passou, entrou na quadra de areia, daí o Shimazaki, que é um dos técnicos de voleibol, olhou para esse negão, o negão com cara de assassino. Ô, negão, e esse boné virado aí para trás? Aí o negão olha para trás, assim, tiara. Falei, nossa senhora. E aí? Você vê o negão jogar, ele joga muito. Entendeu? Então, é um cara bem resolvido, tranquilo. Entendeu? Mas, quando nós lidamos com isso dentro da escola, dentro da academia, nós já tivemos alunos gays na faculdade que, embora fosse gay e as luzinhas piscavam na testa, sofria. Sofria porque tinha dificuldade de aceitação dele mesmo.
Tudo isso, para não desviar muito do assunto, é tratado dentro... Você vê, ô Gustavo, está aí? Tudo isso é tratado no início do processo da fase fálica. Tá? Porque quando você chega na fase genital, tem alguém aí que estudou a fase genital? Não tá aí? Era o Joézer do meu grupo, só que ele não tá. Tá. A fase genital é a fase adulta, né? Então, quando você tem um desenvolvimento coerente da fase oral, da fase anal, eu falo assim, mas tudo relacionado com sexo. Não é só sexo no sentido da palavra. A fase oral é o prazer que a criança tem quando ela, no caso da oral, ela coloca tudo na boca. A fase fálica é quando ela se identifica com o gênero. A fase genital, para ser bem específico, é a fase adulta. E ela teve o desenvolvimento regular, satisfatório nas demais fases anteriores. A fase genital é quando ela será um adulto bem resolvido, seja ela masculino, feminino, seja gay, seja trans, seja lá o que for, será uma pessoa que não tem carências. A opção sexual tem a ver com a fase genital. A pessoa, ela tem benefícios dentro da fase genital se ela for bem resolvida, independente da escolha sexual que ela fez. Entenderam o que eu quero dizer? Tá? Temos... Me fugiu o nome de Michael Douglas, da geração mais velha. Esse Michael Douglas, ele é pai da que faz a Lara Croft. Se eu não estiver enganado, a Angelina Jolie. Se eu não estiver enganado, é ela. O Michael Douglas, ele admitiu que tinha uma doença relacionada a sexo. Ele tinha uma necessidade extrema de sexo. Nós já tivemos casos assim, conhecido meu, que teve que fazer tratamento porque tinha essa compulsão por sexo. E o que é isso? É alguma coisa que falhou no desenvolvimento das fases anteriores e culminou na fase genital com essa carência, né? Muitas vezes ela se manifesta de uma forma discreta, mas existem pessoas que não conseguem controlar. É a compulsão sexual, tá? É o tal do adolescente tarado, do velho assanhado, enfim. E ele é assim. Casa, não consegue compreender o que é um casamento. Ele passou, ele parece que ele deixou para trás alguma coisa. Então, ele tem que estar sempre correndo atrás de alguma coisa. Essa fase aqui é a fase do Erikson. Esse autor aqui é o Erikson. Então, aí já saindo dessa formação cognitiva e comportamento da sexualidade, o Erikson ele já leva o olhar mais voltado para a crise. Então, toda vez que a criança, o adolescente e o adulto enfrentam uma crise, ele cresce. Tá? Ele tem o seu cérebro. Eu me lembro de uma frase que o meu pai falava para nós, que eu morava em Jandaia, nós temos até hoje um sítio em Cambira. E aí, muitas vezes, inclusive, são 8 quilômetros, ele levantava a gente de madrugada e falava, hoje nós vamos para o sítio, nós vamos a pé. Cara, ia com vontade de chorar ali, porque chegava no sítio, muitas vezes era para cortar vassoura, colocar mourão de cerca, enfim. E aí, um dia, quando a gente reclama, eu reclamei, somos em 3 irmãos, e eu falei, mas eu não quero. Meu pai falou assim, eu vou dar para vocês a enxada e a caneta. Quando vocês tiverem idade para escolher, daí vocês escolhem a enxada ou a caneta. Com essa filosofia, que muito provavelmente o pai dele, ele conseguiu mostrar para nós, nessa formação, nessa crise, que era importante que nós estudássemos, porque eles não estudaram. Era um mantra que eles falavam para nós. Né? Então, diante da dificuldade, a gente aprende. Esse é um exemplo.
Quando você, eu até dei um exemplo aqui em relação a Erickson, voltando um pouco para a questão da criança. Quando você tem uma criança que está lá de alguns meses, que vai entrar no processo de maturação para aprender a andar. Tem alguém com filho pequeno aí? Tá muito ruim para escutar, professor. Tem alguém com som de fundo aí? Precisa tirar esse som de fundo aí. Não é aqui não. É alguém que está com um som de televisão aí, alguma coisa assim. Toma geral aí. Aí, deu para ouvir? Estão me ouvindo agora? Sim. Tudo ok. Tá melhor. Beleza. Era o som de fundo ali que estava atrapalhando. Bom, enfim. Nossa, deu um branco. Criança pequena. Quando você tem uma criança que está entrando naquela idade do gatinho, tá? Antes de falar de celular, aí a criança ela começa a puxar a tampa do fogão, ela começa a puxar a gaveta da pia para puxar a talher, ela começa a puxar o pano da mesa para quebrar alguma coisa. Aí, Ai, minha filha faz isso. não, né? Todos, se Deus quiser, tem saúde. Só que aí a gente tem aquela ideia genial, né? Compra um andador. Só que como o andador realmente para o pai e mãe ajuda muito, né? Alguns colocam a criança eternamente no andador. Ela fica Eu sempre... nunca coloquei Não, pra minha filha. eu coloquei Não. para Joana e acho, eu não me lembro, não quero mentir aqui, eu acho que nós não colocamos para o Gabriel, não tenho certeza. Eu não coloquei. Depois, se a minha esposa estiver ouvindo aqui, ela quiser me ajudar, mas enfim. Quando você coloca no andador e usa esse instrumento para facilitar a sua vida, você está criando uma dificuldade para a criança. Tá? É válido, é justo que você tenha esse instrumento tal, mas você não pode deixar que a criança se desenvolva só nele. Você está fazendo certo, Mainara, porque a criança ela tem que ter a transposição desse limite. Ela sai do andador, ela sai do chão, esfregando a barriga, para começar a tentar pôr a mãozinha, ela vai tentar levantar o peito, depois ela vai tentar colocar o joelhinho. Tem algumas crianças, os meus filhos não passaram essa fase com muita clareza, mas que tentam andar como se fosse gato, com os 4 pés ali, é a coisa mais linda do mundo. E, de repente, ela começa a andar. Eu vou colocar um videozinho na próxima aula. Também, Mainara, alguma coisa, você pode preparar aí, tá? Aí, Ô, professor, quando você... Oi. se uma criança tiver, por exemplo, ela tá começando a engatinhar e os pais forçarem ela a ficar de pé, sabe, para ela tentar andar, isso também pode prejudicar? Não, não, porque o forçar que você está dizendo é a tal da crise. Você está fazendo com que a criança... É porque é meio que natural. Você pode até querer forçar, mas se não for o momento da criança, dentro de uma forma natural, ela não vai fazer. Tá? Na verdade, tem que estimular, né? Não é forçar, é estimulação. A palavra correta é estimular. Quando você coloca o Ô, andador, professor. você força. Oi. Igual a minha mãe fala que eu pulei a fase de engatinhar. Eu já fui direto para andar. Eu fui no andadorzinho lá no negocinho. Aí eu já andei, fui direto. O meu filho demorou bastante. A Joana foi rápido. Então, assim, se não houve... Qual que seria... Não consigo pensar num exemplo assim do que seria forçar, né? Mas, assim, você criar uma crise para a criança, de repente, sei lá, a criança ela está todos os dias no balcão da pia e ela quer ver você ou, enfim, alguém ali que está na pia preparando um almoço, uma salada, tal, e ela quer levantar, e ela quer ficar de pé. E, de repente, ela pula a fase mesmo, porque ela está propensa a evoluir mais rápido. Então, isso é muito da individualidade dessa criança, né? Na verdade, a criança ela não quer andar, ela já quer correr, né? Sim, se ela aprende a andar, né? Ela já quer correr. Ela já quer correr. Né? Bom, depende. Tem uns casos, eu não posso falar de andar, mas eu posso falar de falar. O meu filho, Gabriel, ele demorou mais do que o normal. Eu não vou falar aqui em números porque eu não me lembro. Eu precisava ter o meu Google do lado aqui, minha esposa. Mas, assim, quando ele começou a falar, fala mamãe. Não,
Fala, Joana. Fala, papai. De repente, fala, mamãe. Mamãe. Fala, vovó. A minha filha, ela andou primeiro, depois ela falou. E você? Aí minhas primas já falaram primeiro e depois andou. Vocês já perceberam que tem crianças que vão para a pré-escola 4, 5, 6 anos? Eu tenho um sobrinho assim. E que ainda fala errado? Sim. Meu primo também. Meu primo tem 5 aninhos e fala totalmente errado. Então, meu filho, quando começou a falar, ele começou a falar tudo certinho. Com os S's, com os R's. Mas demorou, né? Teríamos que falar mais sobre isso, discutir mais sobre isso, mas é interessante porque, assim, sabendo dessas questões, vocês que fazem licenciatura, vocês vão trabalhar, por exemplo, com educação infantil. Aí você chega lá preocupado em criar um time de futebol, preocupado em jogar queimada. Não! De repente você vai estimular, você vai fazer um origamizinho de peixe, vai colocar no chão da sala, um para cada criança, e vai falar assim, agora nós vamos apostar corrida. Você tenta soprar o peixinho até atravessar a sala. Sabia que tem criança que não sabe chupar o canudinho? Essa idade? Verdade. Tá? E aí você estimulando esses elementos, essa base motora de respiração, você trabalhar, por exemplo, atividades que a criança rola no chão, né? Eu até dei um exemplo aqui outro dia, o meu filho de 13 anos, que é atleta blá blá blá, de repente vai fazer agachamento, não conseguia fazer agachamento. Rimos muito, porque ninguém é perfeito. Bom, eu estou de olho aqui, ó, 9h40, e eu preciso encerrar porque tem professor para entrar daqui a pouquinho. Mas já? Pois é, cara, já passou 40 minutos. E aí, gostaram desse formato? Melhor. Tudo ok. Sim. Legal, né? Falei muita besteira aí? Não. Tá bom. São 9h40, eu, por força da regra, tenho que encerrar, porque eu também gostei, dava pra gente falar bastante ainda, tá? E aí, Quem na que próxima entra aula, agora? eu vou continuar daqui. Eu vou estar falando de Erickson, a gente completa Erickson e fala dos outros 2 autores. Fechou. Bem? Quem é que entra agora, professor? É só pros veteranos de licenciatura. Não sei, deixa eu ver. Acho que não tem, para mim não tem. Mas eu não posso ficar segurando vocês aqui para não dar problema. Eu, por mim, eu até meia-noite aqui. Mas tá bom. Ó, pessoal, beleza? Eu vou encerrar aqui para colocar, para converter o vídeo, para gravar. Já vou jogar no YouTube, tá bom? E aí vocês depois, se quiserem, dão uma olhada lá. Alguém quer falar alguma coisa? Quer dar uma boa noite? Boa noite, todo mundo aí. Boa noite. Boa Valeu. noite. Você não me escapa não, viu, Mainara? Eu vi o doce que você estava comendo. Era Aqui, bombom. professor, ó. Você garrapou o prato? Já vou comer cachorro quente. Nossa Senhora. Tchau, tchau, Jamila. Boa noite. Tô vendo aqui. Um abraço para todo mundo. Até mais. Falou. Valeu.